Tudo bem? Estamos aqui para a nossa videoaula, né? Hoje o assunto que trataremos será faltas e atraso. Ocorrendo de um empregado, sem motivo justificado, faltar ou chegar atrasado ao trabalho, o empregador poderá descontar-lhe do salário correspondente a falta. Poderá descontar inclusive o descanso semanal remunerado, quando o empregado não cumprir integralmente seu horário de trabalho na semana anterior. Em relação aos atrasos, não há na legislação trabalhista vigente dispositivo expresso que discipline a obrigatoriedade de alguma tolerância por parte do empregador de atrasos injustificados do empregado ao serviço. Nesse sentido, a empresa pode estabelecer critérios próprios por meio de regulamento interno. Ela cria o seu regulamento interno, né? E aí dá tolerância dentro do próprio mês. Pode-se chegar atrasado até 3 vezes, 5 minutos, entendeu? Cria-se que 15 minutos antes de iniciar o trabalho, pode-se começar a marcar o cartão de ponto, né? Ou após o término da jornada, não pode deixar passar de 15 minutos ou 5 minutos. É um critério, é um regulamento interno que vão acabar criando, tá certo? As faltas, elas podem ser as justificadas e as não justificadas. Agora tem as faltas legais que já são justificadas, né? O funcionário ele falta, mas é a falta legal. Quais são essas faltas? Existe uma tabela já que é prevista na legislação, né? Ausência por até 2 dias consecutivos em virtude de falecimento do cônjuge, ascendentes, descendentes, irmãos ou pessoas que declarada como parente, né? Viva sobre sua dependência econômica. Ausência por até 3 dias consecutivos em virtude de casamento. Ausência por até 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue. Não, ausência por 1 dia em cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue. Ausência por 5 dias consecutivos no caso de nascimento do filho. Licença paternidade ou atos de disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal de 88. Antigamente, quando se nascia o filho, a empresa só dava 1 dia, né, para poder estar preparando o registro. Não tinha 2, né? Ausência até por 2 dias consecutivos ou não para fim de alistamento eleitoral. A ausência durante o período de tempo necessário ao cumprimento das exigências do serviço militar. A ausência por motivo de doença devidamente comprovada, tendo o atestado médico, né? Validado pelo médico lá. Ausência de empregado justificado a critério da administração do estabelecimento mediante documento por este fornecido. Ausência por paralisação do serviço em dias que, por conveniência do empregador, não tenha havido trabalho. Aí ele pode faltar. Ausência motivada por depoimento como testemunha, desde que arrolada ou convocada pela justiça, né? Do trabalho, justiça criminalista, enfim, quando é convocado, né, para servir de testemunha, quando for arrolado em algum processo, ela tem esses dias justificados. Atrasos decorrentes de acidente de trabalho devidamente comprovado mediante atestado fornecido pela empresa concessionária. De repente você está vindo lá no metrô, aí dá um pane lá na rede elétrica e tal, né? Você vai chegar muito atrasado, você pode ir até a parte administrativa do metrô, que é dentro da própria estação mesmo. Antigamente era ali no Paraíso que se resolvia tudo, né? No caso aqui em São Paulo, né? Se for em outro estado, aí tem que verificar. Aí se pegava um comprovante, se apresentava na empresa, belezinha, entendeu ou não? E ausências decorrentes de exercícios ou manobras pela convocado matriculado em órgãos de formação de reserva, né? A doença será comprovada sempre
pelo atestado fornecido pelo médico da instituição da Previdência Social. É o médico do trabalho, né? Se você chegar lá, eu falto e vou lá no médico particular, que não é nem meu convênio, né? E levo lá na empresa, a empresa dá o direito até dela não aceitar aquele comprovante, aquele atestado médico, tá bom? O atestado médico, ele tem o tempo de dispensa concedida ao segurado por extenso numericamente. Ele tem o diagnóstico codificado conforme o CID, a assinatura do médico ou odontológico sobre o carimbo no qual conste o nome completo, o registro do respectivo conselho profissional. O início da dispensa deve coincidir obrigatoriamente com os registros que determinaram a incapacidade. Nos serviços próprios do SUS, Serviço Unificado de Saúde, por exemplo, o INAMP, será utilizado o modelo padronizado para emissão de respectivos atestados médicos. As entidades conveniadas ou contratadas podem utilizar impresso próprio, timbrado, do qual conste razão social, CNPJ, título de vínculo mantido com o SUS. O afastamento por incapacidade, além de 15 dias, é de competência da Previdência. Lembra lá que eu falei, né? Até 15 dias a empresa paga. A partir do 16º dia, quem começa a pagar o salário do segurado ou do empregado é o INSS. Quando a empresa dispuser de serviços médicos, lá convênio médico, tudo, ela sempre vai querer o atestado do convênio dela lá, né? Que ela tem da empresa e que está os seus empregados conveniados lá dentro desse convênio médico. Tá certo? Esta é a situação sempre comunicada, né, para os fins administrativos, tá bom? Na próxima explicação, eu vou estar passando para vocês como que se calcula, né? A falta de dia, quando que se perde o DCR também, né? Apesar que a gente já veio trabalhando em algumas aulas, falta não justificada perdendo o DSR, mas aí ainda não tinha essa explicação do conteúdo. E vou explicar também como que se faz o cálculo dos atrasos, tá certo? Chegou atrasado 2 horas e 57 minutos. 2 horas já está em centesimal, né? 2 horas relógio, né? Corresponde a 120 minutos. Então, eu sempre tenho que transformar os minutos em hora centesimal para poder estar pagando o salário. E aqueles 57 minutos? Aqueles 57 minutos eu tenho que transformar em centesimal. Eu vou explicar para vocês na aula de cálculos como que se faz esse cálculo, tá certo? Passando de hora relógio para hora centesimal. Sempre se dividindo por 60, tá bom? Então, até uma próxima aula e me aguardem aí para a próxima aula aí que a gente vai estar explicando um pouquinho do fundo de garantia, aula de vale transporte, são os próximos vídeos que virão aí. Um abraço a todos.